Em meio à pandemia de Covid-19, a diretoria da AGB Seção Porto Alegre, gestão 2019-2021, convidou autores e autoras de artigos publicados no Boletim Gaúcho de Geografia para apresentar em outro formato um artigo indicado pelos editores. A ideia é que o autor ou autora apresente, além de uma síntese do conteúdo do artigo, o contexto de produção e o grau de intelecção daqueles conteúdos com os autores que ele dialoga e, se for o caso, sugerimos também uma atualização dos assuntos tratados no artigo à luz dos tempos atuais. Por vezes, o autor escreveu o artigo já há alguns anos e é um tema que ele não trabalha mais. Nesse caso, a experiência do vídeo é uma oportunidade de revisitação daqueles conteúdos. Em outras situações, trata-se de um assunto caro ao autor, e ele tem insights, novas leituras, novos elementos, e é uma oportunidade de atualizar os debates em torno do assunto ou daquela temática. É o caso do vídeo que nós vamos ver aqui, especificamente também. Com isso, nós queremos estimular a leitura do Boletim Gaúcho de Geografia e dar visibilidade aos textos já publicados. No vídeo a seguir, nós temos o prazer de contar com o professor Edu Silvestre Albuquerque, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, falando a partir de seu artigo intitulado O Mito do Atraso das Elites Pampeanas Gaúchas. Dizemos a partir porque sabemos que o trabalho teve continuidade e continua gerando novas produções. Desde já, agradecemos ao professor Edu Silvestre Albuquerque. Eu sou o professor André Baldraia, um dos editores do Boletim Gaúcho de Geografia. Bom vídeo a todos! Olá, sou o professor Edu Silvestre de Albuquerque, graduado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde iniciei minha carreira, também em Passo Fundo, na UPF, e atualmente leciono na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Atendendo a uma solicitação da AGB Porto Alegre, estou atualizando os resultados da minha tese de doutorado que eu concluí em 2007 na UFSC, titulada Os Donos da Terra e do Crédito Público nos Campos Meridionais Brasileiros. Essa tese era centrada no direcionamento dos fundos públicos do BRDE para as áreas de campo do sul do Brasil. Deixamos de fora os campos de Lages, Santa Catarina, e nos debruçamos em especial no Pampa Gaúcho, que nos documentos recentes passam a ser denominados de metade sul gaúcho, e também os campos gerais do Paraná. São áreas muito parecidas, em termos de processo de ocupação e características físico-climáticas. À época, essa tese redundou em 2 artigos, um deles publicado no ensaio FEE e o outro no Boletim Gaúcho de Geografia. E também num livro financiado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Paraná, onde eu também lecionei por 10 anos. Bom, a tese inicial, à época, foi de que as elites campeiras meridionais não tinham nada de atrasado, como as políticas públicas insinuavam nos seus documentos, e até se compreendia no meio acadêmico, como elites atrasadas. Nós verificamos, através das relações de produção, que isso em nenhum momento ocorreu. Mesmo no tempo da escravidão, as charqueadas pelotenses eram projetadas por engenheiros belgas, financiadas por capitais europeus, sobretudo ingleses, e os escravos exerciam dezenas de atividades produtivas diferenciadas, ou seja, era um exemplo de taylorismo, onde você determina um tempo por atividade para obter o máximo de produtividade da força de trabalho. Então eram empreendimentos extremamente modernos. A defasagem na competição intercapitalista, ela surgia em termos da infraestrutura necessária, sobretudo com o advento de novos modais de transporte, como o trem,
E essas elites foram conseguindo através de políticas de barganha com o governo estadual e o governo federal. Então uma série de revoluções, desde a Farroupilha até a Revolução de 1923, demonstram como as bandeiras de modernização dessas elites extravasavam em bandeiras políticas. E o crédito público é mais uma etapa dessas reivindicações das elites regionais, uma vez que ele é subsidiado, então se torna extremamente atraente para vencer, para ter vantagem na corrida para mercados, né, na disputa por mercados. Na nossa tese, nós nos concentramos em específico nas linhas de crédito do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul do Brasil, que funciona com repasses de recursos federais, né? Só que com o desenvolver das pesquisas, né, examinando essas linhas, nós observamos que o conceito tradicional de elites campeiras era insuficiente, uma vez que não era mais só o monopólio da terra que definia o acesso ao crédito público. O próprio crédito público se tornou um fator para definir o que são elites. Constatamos isso através de uma linha em específico, né, direcionada para as cooperativas. 2001 a 2004, que foi o período que nós nos concentramos, solicitando dados do BRDE, os financiamentos do banco destinados às cooperativas dos Campos Gerais e da campanha gaúcha somaram 31 milhões. E desses 31 milhões, 8 cooperativas abocanharam a totalidade. E se fizermos uma digressão maior no tempo, né, 5 das maiores exportadoras cooperativas, né, exportadoras do Paraná, tinham uma relação com o banco, né, tomaram empréstimos do banco, eram mutuárias do banco. A cooperativa Castrolanda é uma que se destaca, né, nas nossas pesquisas. Nós estudamos o período de 2001 a 2004, mas se remontássemos a 1981, o total de créditos que a cooperativa Castrolanda abocanhou só do BRDE fez um total de 100 milhões de reais. Bom, a atualização dessa tese, né, que foi sugerida pela AGB Porto Alegre, e que redunda nesse vídeo e um novo artigo, ela demonstra que a política substancialmente não se modificou, né? Continua voltada para um reduzido número de mutuários, em que pese um crescimento da importância do PRONAF, né, que é voltado para o pequeno produtor familiar. Bom, a bem da verdade, o BRDE não está sozinho, né, nessa destinação de recursos públicos de forma privilegiada, né, para alguns grupos. Seu homólogo nacional, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul, o BNDES, em 2018, emprestou 125 milhões de reais para a mesma cooperativa Castrolanda que eu citei há pouco. Então, só desses dois bancos públicos, a Castrolanda recebeu 225 milhões de reais. Evidente que o crédito público, mesmo que direcionado para as cooperativas, nessa forma como tem sido direcionado, tem gerado desequilíbrios competitivos entre quem é cooperativado e quem não é cooperativado. Quem é cooperativado e tem acesso ao crédito público subsidiado vai poder instalar um parque agroindustrial moderno e o custo do dinheiro vai ser menor através dos juros. Então ele está numa vantagem competitiva frente às demais pequenas agroindústrias. E também acontece um fenômeno de diferenciação no nível intracooperativa, entre os sócios mais antigos e os sócios mais recentes, e entre o corpo gerencial da cooperativa e os demais sócios. As diferenças de renda e de salário começam a se tornar mais evidentes.
Bom, nessas condições, né, em que algumas poucas cooperativas abocanham as maiores parcelas do crédito subsidiado, fica difícil a gente falar em livre concorrência, a não ser como mito. E agora a segunda parte, então, né, do nosso vídeo, que é aprofundar as discussões quanto à tese. E aí são leituras mais recentes que eu fiz, pensando, né, qual o rumo correto dessas políticas públicas. Então, novas leituras foram acrescidas. O artigo novo produzido, ele traz essa bibliografia para quem tiver curiosidade. Aqui eu adianto para vocês que, particularmente, eu não creio que um caminho estatizante seja a solução. Tampouco manter essa regulação em torno de mercados concentrados é a solução. Então, nós acreditamos que é possível, sim, um caminho de meio termo, onde o Estado deixe de ser parte do problema e passe a ser parte da solução. E como fazer isso? Bom, o crédito público ele tem que ser acompanhado de uma nova legislação que defina a propriedade privada não só a partir da propriedade familiar. A pequena propriedade, né, não pode ser dada só pela propriedade familiar. Ela tem que considerar também que a essência é o trabalho familiar. Portanto, o peso da mão de obra familiar no grupo, no conjunto de trabalhadores de cada unidade familiar, ele tem que ser definido pela lei. E cada atividade econômica tem que ter um peso para o trabalho familiar e não pode haver uma fórmula geral, pois determinadas atividades precisam de mais mão de obra familiar e outras, a mão de obra familiar é insuficiente. Então tudo tem que ser muito bem regulado, não pode ser uma fórmula geral. É importante também que se defina quantitativos de trabalhadores por estabelecimentos, para que se evite que uma empresa, entre aspas, pequena, acabe se tornando uma gigante e esmague as outras concorrentes justamente com o crédito público, pago por todos, na forma de impostos. Então, sem estas redefinições do tipo de propriedade familiar, essas políticas públicas de desenvolvimento regional vão ser uma reposição dos mesmos erros do passado. Nada de novo vai surgir. Também é muito importante que se desenvolva linhas de microcrédito para incluir as famílias que hoje estão alijadas do processo produtivo e que não são contempladas nem pelo Pronaf e nem pelas linhas tradicionais de crédito público. Para esses casos é preciso que não se exija propriedade fundiária, bastando a demonstração de competências, de habilidades necessárias para tocar o negócio pretendido. Estamos falando aqui de montantes de recursos bem menores do que o de outras linhas de crédito. Portanto, o risco de inadimplência cai em função do menor volume por mutuário. Bom, novamente, nesses casos de microcrédito, também é importante que se leve em conta quantas pessoas tem cada família, para ver se numericamente serão as mais beneficiadas. O grau de vulnerabilidade social também de cada família e a priorização, talvez, de mulheres mães, que à medida que possam desenvolver sua autonomia produtiva, deixem de depender de programas assistencialistas. Se considerarmos todas essas mudanças na definição de propriedade familiar para fins de crédito público, acredito que nós tenhamos sim uma nova geração de políticas públicas. Agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço. O Boletim Gaúcho de Geografia é publicado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros
e pode ser acessado pelo endereço www.ser.ufrgs.br/bgg.